Olá, meninas! Muito boa tarde! Sejam bem-vindas! Estamos aqui nessa tarde de quarta-feira para conversar um pouquinho sobre a transição de carreira para a psicopedagogia. Sejam muito bem-vindas! Espero encontrar vocês bem, viu? Algumas eu já conheço, outras talvez seja a primeira vez. Então, a gente vai ter aqui esse espaço agora à tarde para conversar, para trocar um pouco, tá bom? Seja bem-vinda, Michele, seja bem-vinda, Tereza. Alegria ter vocês aqui comigo, viu? Eu sou a Alana Cineiro, sou psicopedagoga, terapeuta sistêmica, professora, mãe da Annelisa, atuo na psicopedagogia já tem bastante tempo e venho aí me desbravando, né, me desafiando diante de muitos campos. E ao longo desses anos, né, na formação de outras psicopedagogas, no encontro das supervisões, pela Associação de Psicopedagogia, eu vim me deparando dentro desse processo, né? Que muitas vezes a formação em psicopedagogia não dá a base necessária para a gente dar esse salto. Esse processo de começar na clínica, nem sempre ele é tão bem organizado, ele é tão bem ali sedimentado na formação em psicopedagogia. E aí, o objetivo da gente, né, é justamente bater esse papo aqui hoje. E foi esse sentimento que eu vim ao longo do tempo, né, sentindo aí o chamado de conversar, de orientar, de mentorar outras psicopedagogas dentro desse processo de se lançar na carreira da psicopedagogia de uma forma mais segura, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais consciente, dando passos, né, ali mostrando e entendendo melhor qual é esse processo, tá bom? Sejam muito bem-vindas. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. E a gente programa aí mais ou menos, né? A minha programação para estar aqui com vocês hoje é mais ou menos uma horinha dentro dessa possibilidade de um bate-papo, tá? O objetivo é que eu tire as dúvidas de vocês, que eu possa ir esclarecendo, que a gente possa ir juntas aí construindo essa esse encontro de hoje, tá bom? Tô vendo aqui, por exemplo, a Michelle já mandou um oi no, no chat, se a Márcia, a Tereza, outras meninas também que forem chegando, fiquem à vontade para poder conversar ali pelo chat, se não puder ligar a câmera, mas só mostra que para mim que está aí, para saber que eu estou falando com vocês. Maravilha? Deixa eu aproveitar, já que o tema hoje é transição de carreira. Contem para mim qual é a área atual que vocês estão atuando. Conta para mim aí, por favor, pode ser pelo chat, que aí eu vou lendo, e aí, se vocês não quiserem ligar o microfone, qual é a área atual de vocês? Que aí a gente já vai dialogando ali, quem sabe eu consigo trazer os exemplos a partir do que vocês aí vão me trazer, tá? E aí, meninas, né, dentro deste movimento, dentro desse percurso que eu vim traçando ao longo de alguns anos, supervisionando outras psicopedagogas, na formação em psicopedagogia, conversando, né, até mesmo dentro da Associação Brasileira de Psicopedagogia, eu vim observando que muitas psicopedagogas têm esse sonho de dar o passo, de começar na clínica, mas fica uma coisa um pouco mais confusa dentro desse início. Então, a minha ideia e eu percebo que é uma coisa que me ajudou e que ajuda outras meninas dentro desse processo de acompanhamento que eu ofereço, e aqui hoje eu quero dividir com vocês, é a ideia inicial de organização e planejamento, tá? Então, a gente precisa se organizar e se planejar para essas ações, tá? Ó, a Tereza disse que está iniciando na clínica, a Michelle falou que está sem atuar no momento, né? Então, ela está se lançando na psicopedagogia, mas ela nunca atuou. Maravilha, maravilha. Então, ou seja, né? Vocês estão aí num processo muito parecido. Vocês estão ali caminhando dentro desse movimento inicial. Então, beleza, vamos lá. Coisa, né, que é muito desafiadora é a transição da identidade profissional.
Ou seja, né, começar a atuar requer de você uma postura diante de outra atividade. Ou seja, você não é mais aquela profissional anterior. Muitas psicopedagogas vêm da pedagogia, então, ou seja, vêm da escola, vêm da sala de aula, algumas outras vêm de alguma carreira anterior, às vezes mais empresarial, um pouco mais, né, de uma forma mais, uma coisa mais organizada, mais formal. E aí chegar na clínica requer o desenvolvimento de algumas habilidades dentro desta postura, que é uma postura que a gente vai dizer de postura clínica. Você vai desenvolver a sua nova identidade profissional. Porém, pessoal, a gente não faz isso de um minuto para o outro. Eu tenho um interruptor, e aí eu vou apertar o interruptor, eu estou aqui na minha atuação, no meu emprego, e de noite eu vou para o consultório, e ali eu viro a chave e me transformo de um segundo para o outro. Não é assim que funciona. Nós, como seres humanos, né, temos toda uma bagagem, toda uma questão integrada, e a gente tem que entender que esse processo ele é gradativo e ele precisa ser gradativo para ser saudável e palatável. Tá? Então, assim, é bacana compreender este movimento, por quê? Porque é assim que você vai conseguir se acolher, é assim que você vai conseguir se entender dentro dessa nova postura. E é tão importante desenvolver a postura de atuação clínica. Isso não nos ensinam nas formações. Muitas psicopedagogas saem da formação em psicopedagogia sem sequer ouvir que serão terapeutas. Eu ouço muito isso de meninas recém-formadas. A psicopedagoga, ela é uma terapeuta? Ou seja, a gente precisa construir essa identidade de terapeutas da aprendizagem. E por que que é importante a gente construir uma identidade sólida? Primeiro, para a gente entender qual é o real papel da nossa atuação. E, num segundo momento, é para a gente não se embolar com as outras áreas e saber fazer as devidas parcerias, indicando para os profissionais necessários. Porque ninguém, né, a gente não precisa saber tudo e nem trabalhar sozinha. Muito pelo contrário. O nosso trabalho ele se torna muito mais fortalecido a partir do momento que a gente faz os encaminhamentos, as trocas, a partir do momento que a gente convive e se relaciona bem com os outros profissionais. Tá? Então, essa postura clínica vai precisar de você uma certa firmeza, uma certa organização interna, uma habilidade de escuta, mas não é uma escuta diferente da escuta do dia a dia, é uma escuta sem julgamento, é uma escuta com alguns critérios, é uma escuta ativa. O nosso olhar ele passa a ser diferenciado, é um olhar amoroso, é um olhar empático, afetivo, humilde. E esse processo, né, é transformador para toda a nossa vida, porque a gente vai aos pouquinhos sedimentando e reorganizando este movimento que se torna interno, primeiramente interno, para depois ele se tornar externo, para depois você ofertar isso ao outro. E é um exercício. Oi, Márcia, seja bem-vinda. Que alegria você aqui conosco. Então, esse movimento ele é muito, muito, muito bem-vindo, tá? Porque ele vai requerer de você a postura para dizer um sim, para botar um limite naquela família, naquele cliente, o momento de você fazer a cobrança, o seu olhar é um pouco mais estratégico para o momento da avaliação, para o momento da intervenção. Então, a postura clínica ela é uma construção, mas ela precisa ser atenta. Ela precisa ser observada e implementada. Então, não é uma coisa que vai acontecer do nada, muito pelo contrário. O olhar, né, e a postura clínica é a partir de uma prática reflexiva, é a partir do seu desejo de atuar de forma terapêutica. Isso tudo você vai ali movimentando e naturalmente esse processo de construção vai se dando. Tudo bem? Deixa eu aproveitar aqui para dar uma lida no chat. Tem gente dizendo, né, que acabou de alugar uma sala. Tem várias escolas na proximidade. Tenho dúvida de como fazer parceria. Vou chegar lá. Fica tranquila que a gente fala disso já já, tá? Na verdade, vamos até caminhando aí. Já é o próximo tópico.
Outro movimento muito importante quando a gente começa, para não rolar aquela frustração, para não rolar aquela coisa, né? Ah, eu não consigo, ah, isso não é para mim, aquele famoso, né? Desistir quando os primeiros erros acontecem, porque isso vai acontecer, você vai errar. A partir do momento que você está começando a fazer uma coisa que você não fazia antes, é natural que o erro aconteça. E o erro na nossa sociedade, ele ainda tem um cunho muito negativo e a gente precisa desconstruir isso. Isso é o papel da psicopedagogia. Eu acho que um dos papéis fundamentais que a gente tem é justamente dando uma nova conotação ao erro. O erro ele é construtivo. A partir do erro, a gente reelabora, repensa, né? Observa os caminhos, reorganiza as rotas. Então, o erro é vida, tá, gente? Porque a gente, quando se mantém em movimento, na caminhada, é óbvio que o tropeço, que o erro, que a falha vai acontecer, mas é a partir dele que a gente vai se reorganizando e vai replanejando a nossa caminhada. Maravilha? Então, para que essa frustração, para que esses problemas possam ser minimizados ou até mesmo, né, aconteçam em você de uma forma diferente, é interessante que você tenha ali um planejamento financeiro. Minimamente, você precisa, né, se organizar para começar a atender. Tá, gente? E dentro desse processo de começar a atender, você precisa pesquisar onde que você pode, né, fazer ali ou a sublocação ou o aluguel de um espaço. São coisas diferentes. Sublocar é quando você aluga, né? Você subloca, você busca ali o compromisso por um bloco de horas na semana. E para quem está começando, isso é fantástico, porque aí o investimento é bem menor. Mas se você tiver uma possibilidade, se você tiver, né, um dinheiro ali guardado, você pode dar o passo de investir num aluguel. Você falar que ela Seja queria, eu bem-vinda, fazia a Brianda. inspetora, aí Boa ela tá bom. tarde. Então, você tem ali o movimento de poder, né, investir num aluguel, se você tiver essa reserva. Pensando que num aluguel você paga o condomínio, você paga as taxas da sala, você paga a luz, tem outras coisas envolvidas. Então, é importante a gente ter tudo isso anotado e registrado. Entender também, né, que no início você vai precisar investir em alguns materiais. Não venham com aquela loucura do eu preciso comprar todos os jogos do mundo, todos os materiais da avaliação do mundo. Não precisamos ser assim. Tá? Não precisamos ser assim. A gente começa investindo em alguns materiais chaves, alguns materiais importantes para o início, aquela coisa, o crucial, tá? E aos poucos a gente vai reinvestindo o valor. Aos poucos a gente vai botando um pouquinho mais, né, de dinheiro ali, né, fazendo esse reinvestimento na nossa empresa, na nossa atuação, tá? E meninas, outro ponto crucial e importante para a gente pensar é que a gente precisa ter uma reserva financeira para se manter por um tempo. Por quê? Porque a gente não vai ter clientes e retorno logo de início, tá? A gente não vai ter esse movimento logo de início. É claro que você pode começar já até com um, dois, três clientes, maravilhoso. E até pensando que nesse início é bacana não começar com vários ao mesmo tempo, e isso eu oriento tanto nas supervisões como na mentoria, né? Mais de pertinho nas supervisões, porque a gente vai fazer o processo de avaliação. Então, dentro do processo de avaliação, é interessante você olhar um indivíduo. Talvez terminou a avaliação, já está um pouco mais encaminhada, já conhece um pouco mais, vai para o segundo, depois entra no terceiro e sucessivamente. Claro que quando vocês estiverem com a bagagem aí pesadinha nas costas, já fazendo isso há bastante tempo, vocês vão fazer avaliações simultâneas de crianças, adolescentes, até adultos, né? Em momentos em paralelo ao mesmo tempo. Porém, neste início, uma sugestão que eu dou é sempre a gente fazer gradativamente, tá? Primeiro um, depois esse um já está mais encaminhado, a gente começa o segundo e por aí vai. Esse é um movimento muito saudável e que ajuda para não dar confusão, para não dar angústia e por aí vai. E dentro desse processo inicial, às vezes a gente tem pouco cliente.
né? Eu lembro que eu comecei ainda, até mesmo com clientes que não me pagavam o valor, né? A gente vai falar dos valores daqui a pouquinho, mas assim, eu recebia, tinha muito pouco cliente no início. Então, eu precisei me organizar financeiramente, fiz um combinado com o meu companheiro, porque eu precisei tirar do salário, né? Que eu já tinha, né? Dentro da outra profissão. Então, é isso, sabe, gente? Tudo é uma organização que nós precisamos fazer e entender que isso vai funcionar por um tempo. E a gente tem que botar até um prazo para esse tempo. Porque tudo que a gente coloca um pouco de prazo, a gente bota um pouco mais de energia, a gente se empenha um pouco mais para que isso venha a retornar para a gente, tá? Então é isso, né? Um investimento para começar, um valor ali dos materiais que você vai precisar para os seus inícios e um valor também para você se manter por um tempo, pagando ali o seu transporte, pagando ali ou a sublocação ou o aluguel, tudo que você for ali de início cotar como possíveis gastos, tá? Possíveis saídas de dinheiro. E nós anotamos todas as nossas entradas. Tá? A gente registra tudo que o consultório dá de possibilidades para a gente. Então, a todas as sessões a gente precisa ter isso anotadinho, a gente precisa sentir esse dinheiro, essa renda de dinheiro, né? Esse valor chegando para a gente também se sentir mobilizada, se sentir feliz, se sentir engajada, tá bom? Meninas, vocês que chegaram aí agora, contem para mim, por favor, tem uma galerinha que chegou depois. Conta aí para mim, por favor, qual é a área que vocês estão atuando neste momento. Vamos lá, me conta aí um pouquinho. Até aqui que eu vi que agora que eu não trouxe água, preciso de água. Deixa eu ver vocês. Cadê? Cadê esse pessoal? E conta aí, pessoal, o que que vocês estão atuando? Aí tá, qual é a área que vocês estão no momento? Já tive algumas me contando aqui no início. Quem chegou agora já pode ir batendo um papinho e eu vou aqui dando continuidade, tá bom? Sejam muito bem-vindas, quem está chegando aí, que alegria. Nosso encontro hoje é para falar sobre esse processo da transição de carreira. O primeiro ponto que eu abordei aqui com vocês foi a questão da identidade profissional, foi essa questão inicial, né, da atuação, que a gente precisa, né, trabalhar este movimento interno de se sentir e se tornar um terapeuta da aprendizagem, que posturas a gente precisa aos poucos e buscando desenvolver, que habilidades são necessárias. Quando a gente começa nessa atuação clínica, a gente precisa entender que a gente não vai ser só psicopedagoga, a gente também vai gerir o nosso negócio, ou seja, né, nós seremos empreendedoras, mesmo que uma empreendedora de um consultório, mesmo uma empreendedora em nível menor. Então, a gente tem que ter clareza dos nossos gastos, a gente tem que ter clareza das nossas entradas, a gente precisa ter tudo ali muito claro para saber que tipo que renda a gente está gerando, que não é só aquela gratidão e a maravilha de estar, né, fazendo a diferença na vida do outro. Isso é ótimo, isso é fantástico, tanto que a gente sente o chamado de atuar na psicopedagogia por esse caminho. Mas a gente também precisa sentir que nós geramos renda. Isso é fato. Tá, gente? É isso que vai nos motivar, é isso que vai aos poucos ali, nos dando mais e mais satisfação em conjunto com a ajuda do outro. Beleza? Vamos lá. Então, falamos um pouquinho sobre a pesquisa do local, pode ser aluguel, pode ser sublocação. Como é que a gente faz isso, né, gente? Faz muito sentido vocês fazerem uma pesquisa por telefone, ligar para algumas psicopedagogas, se informar com elas como é que é o local que elas estão atendendo. Vocês podem perguntar para elas. Como é aquela região, como é que é o aluguel, se elas têm horário para sublocação. A gente, né, vai sempre buscar desenvolver essa musculatura, essa habilidade de conversar, de se expor, de se colocar vulnerável. Por quê? Porque um telefonema não vai fazer mal para você. O outro lado, se a pessoa me tratar mal no telefone, é da outra pessoa. Você está fazendo apenas um movimento de procurar, de ligar. Eu recebo, olha, nem sei quantas mensagens no Instagram, assim por semana, de meninas que ainda estão estudando, pessoal que está saindo da formação, pedindo esclarecimento, tirando dúvidas, e eu faço questão de responder a todo mundo, dentro, é claro, né, do meu conhecimento, dentro do que eu sei. E é isso.
Você vai encontrar uma pessoa que talvez possa não te responder, porque elas me relatam isso. Ai, já procurei fulano, já procurei ciclano, já mandei não sei quantas mensagens e ninguém me respondeu, só você. E, ok, vai encontrar esse tipo de pessoa que não te responda também. Então, liga, pergunta, se coloca mesmo nesse papel de humildade, entendendo que você não está fazendo nada de mal para ninguém. Né? Se permitir ser vulnerável, ligar no papel de humilde, se colocar faz muito bem, tá, meninas? É um movimento muito saudável. E vai ter também relação com o nosso segundo ponto, porque quando a gente pensa no local, a gente vai pensar num local, né, num consultório que seja bem localizado, num consultório que tenha uma boa quantidade de escolas no entorno, que tenha ali boa quantidade de transporte, metrô, boa rede de ônibus, seja, né, um lugar policiado, tranquilo. Porque se a gente escolhe um consultório no área um pouco mais vulnerável, as pessoas vão ficar receosas de chegar até ele. Então, a gente sempre vai buscar isso, né, no momento de fazer as nossas escolhas. Isso vai ajudar vocês, tá? Tenham essa clareza. Pessoal que está chegando aqui, boa tarde, sejam bem-vindas. Depois coloca aqui no chat para mim qual é a área de atuação que vocês estão agora. Se estão atuando em 2 pontos, na psicopedagogia e na escola, na psicopedagogia em uma empresa, se está só no consultório. Vão conversando aqui comigo, tá bom? Vamos trocando aos pouquinhos. Então, dentro desse movimento de vocês buscarem, né, o local para atendimento e tendo clareza de que vocês vão, neste início, precisam se organizar para os atendimentos, a minha sugestão é que vocês tenham 3 tipos de valor, que vocês cobrem 3 tipos de valor para os atendimentos de vocês, tá bom? A gente vai dizer, né, essa questão do atendimento social, que é aquele valorzinho talvez ali mais camarada, mais simpático, que você pode cobrar para crianças de escola pública, para bolsistas de escola particular, famílias ali, né, que vão estar nesse movimento de querer ajuda, de precisar de ajuda e talvez não possam pagar ali o seu total, o seu valor cheio. Um valor intermediário, que seria o preço, um valor popular. Esse preço popular a gente fala sempre em porcentagem, né? Em 30, 25% de desconto do valor que você dá como dentro do seu valor cheio, seria o seu valor total, tá bom? Então, preço cheio, preço popular e preço social. Trabalhando com essas 3 margens, você se organiza, tá? Por que é preciso se organizar? Porque você tem que levar em conta os seus gastos, quanto que você está investindo para o seu trabalho. Então, naturalmente, dentro do valor que você está investindo, seja uma sublocação ou aluguel, seja o valor do transporte que você coloca todas as vezes, você precisa ter retorno quanto a isso, né? Quando a gente falar ali numa visão ao longo do mês. Tá? Mas a sugestão dos 3 valores ajuda muito e também facilita para você ir aí se comunicando, para você ir se organizando, tá? A pergunta que teve aqui da nossa colega, deixa eu voltar aqui para ler, para a gente falar, que é essa questão, né, de como tem dúvida de como fazer a parceria com as escolas. Então, assim, a minha sugestão, quando você se organiza, é você já buscar o seu espaço de atendimento em proximidade de algumas escolas. Então, buscar sempre, se for possível, né, o espaço de atendimento próximo às escolas vai ajudar nesse movimento. E aí, então, você vai fazer 3 tipos, né? Eu fiz até um post esses dias, já fiz um aulão aqui conversando com ele sobre isso, que a gente falou de cada um deles, né, de forma minuciosa, mas eu falo de forma rapidinha aqui. Ponto 1 vai ser você fazer uma divulgação por WhatsApp. Você vai comunicar aos seus conhecidos, você vai falar com as pessoas que você conhece, que você está começando a atuar como psicopedagoga clínica. Mas não há mais. Você vai dar uma filtrada no seu WhatsApp, vai ver quais são as possibilidades de contatos que valeria a pena contar e você vai enviar uma mensagem fofa, simpática, dizendo simplesmente, se reapresentando. Oi, pessoal, queria contar que agora estou começando esse movimento de atuar na psicopedagogia, meu espaço é no lugar X, não bota endereço não, tá, gente? Diz só o bairro, endereço a gente só passa para quem faz o contato final com a gente para marcar a sessão. A gente não fica botando endereço em divulgação, porque isso pode ser um pouco arriscado, né? Pode bater na porta ali, você não sabe quem é. Então é importante a gente se resguardar, mas faz esse movimento, bota o telefone. Por quê? Porque para você
até mesmo para sua família, até mesmo para os seus familiares, né, para os seus amigos, conhecidos, saberem que você agora tem essa outra oportunidade, se você tem essa outra possibilidade de atuar. E aí você se torna lembrada. E aí você coloca justo nessa mensagem também que pode fazer o quê? Se vocês souberem de alguém que possa se interessar, se vocês souberem de alguém que tenha, né, que vocês achem que podem se encaixar no perfil de atendimento, fiquem à vontade para encaminhar essa mensagem e por aí vai. Gente, simpática, tranquila, de cabeça erguida, a gente faz esse movimento de se divulgar, tá? Então, um deles é pelo WhatsApp, é a minha sugestão. Continuando, o segundo é preciso uma rede social. Hoje em dia, a gente não atua mais sem rede social. Mas, Alana, vamos chegar clientes pelas redes sociais? Possivelmente muito poucos, tá? Muito poucos. Eu mesma, né, vou ver aí ao longo desses anos todos, quem é que chegou para mim pela rede social? Acho que foi, sei lá, me lembro de pessoa dizer que te procurei na internet para atendimento mesmo, acho que uma pessoa, né, dentro desses anos aí que eu venho atendendo. Porém, é fato. Alguém me indica, alguém fala com alguém, chega o meu telefone, chega o meu nome, eles vão procurar no Google. E o Google coloca sempre a primeira linha de busca como o Instagram. Então, ter uma rede social é importante para poder dar um rostinho ao nome da profissional, para saber como essa profissional se posiciona, o que que ela fala, né? Então, assim, outro dia chegou uma cliente nova, não tá mais tão nova assim, que a gente já tô atendendo essa família, essa criança, né, dessa família já tem, eu acho que uns 2 meses, mas quando ela chegou, a primeira coisa que ela virou para mim, falou assim, ela foi com uma bolsa, uma eco bag, e dentro dessa eco bag, fora dessa eco bag, estava dizendo escorpiana. E aí ela virou para mim e falou assim: Ah, eu sei que você também é de escorpião, somos escorpianas, né? Somos iguais. Aí eu, bacana, como é que você sabe? Ela, eu vi na sua rede social. Então, meninas, isso vai acontecer. E aí, né, ela não escolheu ir com aquela bolsa à toa. Ela não escolheu fazer aquela ponte comigo à toa. Ela buscou uma identificação. Ela já queria começar aquele movimento no nível de identificação comigo. E é um pouco isso que as redes sociais vão trazer. As redes sociais chancelam, né, dão um rosto para quem é o profissional. Então, a gente busca, sim, ter uma rede social. Não precisa ser uma rede social que a gente fica postando, né, todos os dias, uma movimentação muito grande, não precisa, mas você precisa ali manter uma regularidade e ir dialogando né, buscando ali um diálogo com o público, botando ali algum tipo de informação, dizendo o que que você acredita, tá? Isso também é um dos assuntos aí que a gente acaba aprofundando um pouco mais no processo de mentoria, quando eu ensino para as meninas como é que se posiciona, como eu ensino como é que usa algumas ferramentas de marketing, algumas ferramentas até mesmo, né, de produção de conteúdo e por aí vai. E por último, e não menos importante, uma outra possibilidade de você fazer aí vínculo com as escolas, desculpa, né, se você se fazer propaganda, né? Se você se mostrar como autoridade na psicopedagogia, é você oferecer palestras. Então, você pode fazer esse oferecimento de palestras para escolas, que eu acho que é assim, né? Muitas psicopedagogas vêm com essa bagagem da escola, então é algo que fortalece. Outras que vão vir de outros universos vão buscar outras coisas, outras instituições também. Então pode ser um grupo religioso, pode ser a empresa do marido, do primo, da irmã, de algum conhecido, a escola dos filhos. Então não precisa ser exatamente, né, só ali a escola. A gente pode abrir esse leque para outras instituições. E o que que você vai falar? Que tipo de palestra você vai oferecer? Você vai escolher, a minha sugestão, né, meninas? É que vocês escolham ali 3 assuntos, 3 temas que vocês gostem, e dentro desses temas, você monte ali um PDF, né, uma apresentação, assunto 1, assunto 2, assunto 3. Aí você chega, se apresenta, dá o boa tarde, o bom dia, diz que você é psicopedagoga e que você está ali nesse processo de oferecer essa parceria de trabalho através de uma palestra. A minha sugestão é que não seja cobrado nesse início, uma vez que você está buscando mesmo esse movimento de ser conhecida, de ser
de buscar, de ser uma referência na psicopedagogia. Então, a minha sugestão é que não seja cobrado. Depois que você virar fera aí, tiver bam, 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 aí você cobra. E aí, o que que você faz nesse processo das palestras, né? Você sempre termina a sua fala, você sempre termina a sua palestra se colocando à disposição, tá? A gente sempre termina se colocando, né, de forma que você pode me procurar, você pode buscar, aí se você for buscar uma apresentação, né, como um suporte, um recurso, né, de imagem, coloca o seu telefone, coloca a sua rede social, coloca ali o e-mail, então sempre esse movimento de se colocar disponível, aberto, porque pode até que ser que naquele grupo ninguém tenha, né, ninguém conhece uma criança, nenhum adolescente com nenhuma dificuldade de aprendizagem, mas todo mundo tem um irmão, tem um primo, tem alguém, né, encontra alguém na fila do banco, encontra alguém na fila do mercado, e aí você fica ali lembrada, né, como uma referência, tá? Lembrando que esse movimento é muitas vezes importante para nós, porque falar em público é desenvolver algumas habilidades, alguns recursos internos, às vezes é quebrar alguns paradigmas, trabalhar alguns medos nossos. Então, esse movimento, né, claro que é uma escolha, cada uma vai entender o que encaixa para si, mas é muito bacana. Tá? E é uma sugestão que funciona muito bem. Vai até a escola, se apresenta, se oferece, deixa o seu telefone, e aí a minha sugestão é fazer um material em PDF, aí você manda esse material por e-mail, você manda até mesmo na conversa do WhatsApp, você vai abrindo ali esse caminho de diálogo. Beleza? Meninas, me falem aí como é que tá para vocês. Já temos aí mais de meia hora de aula, de conversa. Vocês estão acompanhando bem? Tá fazendo sentido? Me contem aí. Estão aí? Não, né? Então tá, porque vocês estão quietinhas, eu estou entendendo que tá tudo caminhando. Então, beleza. Vou continuar, né? Oi, Vou... Alana, estou aqui só para agradecer a possibilidade. Desculpa entrar atrasada, estava num Sem outro problema. compromisso, mas não queria perder o encontro. Maravilhosa. Obrigada, Andréia. Fica aí Obrigada, à querida. vontade. Se você precisar, pergunta, levanta. Tô vendo aqui as meninas falando no chat também. Vou deixar. Beleza. Tá ótimo, tá ótimo. Então, estão gostando das explicações? Tá indo, é isso aí, meninas. Obrigada. Que esse retorno aí vai dando, né, esse gás para a gente continuar. Quando a gente está falando desse movimento da transição de carreira, é importante a gente ter esse movimento beleza, tá todo mundo aí, que ótimo, meninas. Assim vocês acalmam meu coração. Obrigada. Vocês são maravilhosas. Obrigada mesmo pelo retorno. Então, esse movimento de transição de carreira, você não pode abandonar aquilo que você tem como uma certeza. As contas não vão deixar de pagar, os boletos, né, não vão deixar de chegar para você pagar, as contas vão estar aí. Então, o importante é que você se mantenha por um período no emprego que você tem, mas já com o pezinho na psicopedagogia, experimentando esse novo cenário, entendendo como é que vai ser essa nova área, até para você se fortalecer, e conforme você for percebendo que é uma questão propícia, que você leva jeito, que você já não está mais errando tanto, que você já está captando mais clientes, né, através das indicações, porque você está falando de uma forma mais assertiva, que o seu posicionamento já está um posicionamento tanto nas redes sociais, como para quem te procura, como para quem te liga, né, um posicionamento mais firme. O que que você faz? Você já começa ali a planejar por um período, tendo feito um bom pé de meia, uma boa organização financeira, deixar a carreira anterior para viver somente de psicopedagogia. E meninas, eu afirmo para vocês que isso é mais do que possível, né? Então a gente tem vários relatos muito significativos que vivem apenas de psicopedagogia, se dedicam muito, muito. E o que acontece, né? Até mesmo quando você está numa única área de atuação, você coloca muito mais energia. A gente tem aqui uma colega, né, que acabou de contar para gente que ela está apenas com a psicopedagogia. Então, se você está apenas com uma área, você coloca, né, o seu nível de engajamento, o seu nível de envolvimento é muito maior. Então, isso é fantástico, tá?
Eu acho que isso é válido para a gente entender isso, né? Mas inicialmente a gente deixa um pezinho onde está e vai experimentando a psicopedagogia, vai vivenciando essa outra área e aos poucos, né, vai aumentando o número de clientes, vai ampliando a sua quantidade de atendimentos, aí você vai podendo, né, fazer um reinvestimento nos seus materiais, os recursos que você usa na clínica, aí daqui a pouco você pode reinvestir, fazer uma supervisão mais periódica, porque a gente precisa fazer, né? Então, assim, você pode fazer com um período, né, às vezes mais curtinho, porque o dinheiro já está retornando mais. Você pode fazer daqui a pouco, né, alguma outra formação, alguma outra coisa que você acha que é importante, viajar para um congresso, que é fantástico. Você vai ali fazendo esse movimento da psicopedagogia e gerando renda para você, ao passo que você vai se sentir segura, né, bem organizada, bem planejada, com essa visão do empreendedorismo na psicopedagogia, você vai então e transiciona de vez, né? Faz a escolha de atuar só na psicopedagogia, tá? Vamos lá, eu aposentada e agora me dedicando à psicopedagogia. Que lindo, Vera, que lindo mesmo, né? Uma outra fase da vida, uma outra atuação. Parabéns, que bacana. Meninas, né? Vamos lá, né? Os desafios, os medos, as inseguranças, elas sempre vão nos acompanhar. Tá? Tudo que a gente faz de novo, tudo que a gente começa e a gente não está acostumada a fazer, dá um friozinho na barriga. Vai bater ali, né? Também vai bater ali com as nossas questões internas, com os nossos medos. Mulheres não são incentivadas a ousar, a ir para coisas novas. Mulheres são orientadas, né, socialmente a se manter comportadinhas, quietinhas e sorridentes, né? Tem uma questão, né, muito mais ali de impulsionar os rapazes a ousarem, a irem à frente. As mulheres ficam mais pacatas e a gente cresce dentro desse contexto. Então, fazer essa quebra, né, de uma mulher que está empreendendo, de uma mulher que está indo à luta, que está indo à frente, que está buscando uma nova área, porque sentiu no coração que ali é uma coisa bacana, isso é novo. E tudo que é novo traz medo, insegurança, essas coisas todas vêm à tona, tá? Mas uma reflexão que eu quero deixar aqui para vocês é justamente esse movimento de acreditar no processo. Eu fiz questão de fazer um post hoje, né, com um provérbio que é muito bacana, que diz que a lagarta não precisa de mágica para virar borboleta. O que a lagarta precisa é de um processo. E a mesma coisa somos nós. Eu acho que essa reflexão ela é muito pertinente. Nós não precisamos de um milagre para nos transformarmos, né? Ai, agora eu vou ser isso de um minuto para o outro. Não. O que nós precisamos é um processo. Então, vamos acreditar dentro desse movimento que a gente vai se manter, porque ninguém aqui vai ficar parada, ninguém aqui vai ficar sem fazer nada. A gente, na verdade, né, vai entender que vai errar, mas vai continuar caminhando, vai acertar, vai ficar feliz e continuar caminhando. Se errar de novo, continua caminhando e reorganiza a rota. Esse movimento, não ficar parada, é muito importante para a gente, tá? Então, acreditem nesse processo, acreditem nessa caminhada de vocês, tá? E entendendo que tudo no começo é mais difícil, mas depois que a gente aprende, depois que a gente exercita, fica muito melhor, tá bom? Deixa eu beber mais um golinho de água, tô vendo que tem uma perguntinha aqui no chat. Tá falando, né? Deixa eu aproveitar para responder a Tereza. A Vera está fazendo pergunta também. Vamos lá. Agora, se vocês quiserem ligar a câmera, se vocês quiserem, ou aqui pelo chat mesmo, eu separei esses minutinhos finais para a gente conversando, né? Para a gente fazer mais ou menos 1 hora e 15 de encontro. E vamos batendo um papo aí. Agora, o objetivo é tirar as dúvidas de vocês, a gente ir conversando, trabalhando aí a realidade, né? O que vier como demanda da parte de vocês, tá? Então, o valor também depende da clientela. Minha cidade, eles são carentes. Isso sim, você sempre tem que entender para quem você está ali atuando, para quem você está se oferecendo, tá? Então, né, se é claro, meninas, que a gente, por mais que esteja, né, num ambiente
num local que talvez as coisas não tenham, né, um poder aquisitivo tão alto, não tenha assim uma possibilidade de investimento financeiro tão alto, a gente não vai desvalorizar o nosso trabalho. A gente vai buscar um meio do caminho. Tá? A gente nunca vai ficar se nivelando por aquele profissional que cobra muito baratinho, que não se valoriza, que não, a gente não vai fazer isso. Por quê? Porque na verdade, né, quem cobra um valor, o valor ele vai ter muita relação com o que você está segura para sustentar. Isso é muito interessante, porque não adianta você também botar um valor super alto e aí chega uma família, você fica gaguejando, fica nervoso. Mas ao passo que você também não pode, não deve colocar um valor muito baixinho, muito pequenininho, tá? Por quê? Porque se você bota um valor muito aquém, a pessoa olha e fala, essa profissional não é qualificada. Essa profissional é, né? Talvez aí, né, uma profissional mais fraca, uma profissional não tão bacana assim. Então, você vai buscar sempre ali o meio do caminho. E aí, a minha sugestão, né, dentro da pergunta da Tereza, é que daqui a pouco você busque um outro local para você atuar também. Talvez, né, continue onde você está e subloque um grupo de horas num outro local que você possa ali, né, ter uma clientela com um retorno financeiro maior. Tá bom? Mas isso é muito importante da gente estar sempre almejando, né? Com uma visão no futuro, pensando num retorno mais significativo. Tá bom, meninas? Ótima sugestão, beleza. A Ana está perguntando sobre a BPP, Ana, são as coisas da Alana Cineiro, tá? Eu vou responder da BPP só porque eu gosto de você. Ano que vem, certamente, já haverá movimento de atividade presencial pela Associação de Psicopedagogia, sim. Tá bom, pessoal? A Ana está perguntando, né, porque eu sou a presidente da associação, mas eu gosto de deixar essas coisas bem separadas, né? Aqui é a Alana Cineiro, quando eu estou fazendo coisas pela associação, estou fazendo pela associação. Aqui eu estou fazendo, né, coisas pessoais minhas, mas às vezes essas perguntas embolam mesmo, mas a gente tira a dúvida, tá? Mas possivelmente sim, Ana, ano que vem deve ter coisa presencial, se a Covid vir tranquilizando, as pessoas forem se sentindo mais tranquilas, tá? A gente vai ter sim. Meninas, vamos lá. Quero responder perguntas de vocês, quero conversar com vocês aí. Ou ligo o microfone, ou pergunta aqui pelo chat. A gente ainda tem aqui uns 10 a 15 minutinhos para conversar. Vamos lá, estou à disposição de vocês. Alana, Claro, queria voltar na questão da escola, então, porque é uma coisa que super me interessa, mas que eu tenho tido alguma dificuldade. É, Você simplesmente chega na escola e se apresenta, quero falar com a coordenação presencialmente, tenta. Porque meu contato, assim, por e-mail tem sido muito desanimador, eu imagino. né? É. Assim, eu fiz muitos contatos por e-mail e não tive nenhum retorno. É interessante, né? Então, tudo bem que foi mais me apresentando, eu não ofereci nada assim nesse sentido de nenhuma palestra, mas falei que eu gostaria de apresentar meu trabalho, né, de conhecer a escola pessoalmente e tal, e não tive nenhum retorno. Entendi. Então, É eu queria saber interessante, como né? é que funciona isso normalmente, né? Uhum. É interessante, André, fazer esse movimento de oferecer alguma coisa assim, porque normalmente eles querem algo em troca, né? Eles querem ali algum tipo de benefício, mas a gente vai trabalhar nessa via de mão dupla. Então, por isso que é bacana você chegar com uma carta na manga. Então, assim, você pode buscar escolas públicas normalmente são muito atenciosas nesse movimento, tá? E a gente não vamos ficar não vamos ficar naquela, né, naquele raciocínio do senso comum, que só porque é de escola pública não vai conseguir pagar. Às vezes a gente não vai, o nosso cliente não vai ser nem só o aluno da escola, vai ser o filho da professora, o filho do irmão, alguém que estuda até numa escola particular. Mas no que você vai e fala para um público da escola pública, você está sendo conhecida, você está ficando conhecida, né? As pessoas estão vendo o seu rostinho e ao passo que você está treinando. A gente também não pode esquecer do benefício para a gente. A gente está exercitando uma musculatura de falar de algum assunto
assunto de aprendizagem, de falar em público, né? De pausar, falar de novo, fazer uma pergunta, Isso tudo é um exercício muito interessante. Mas a minha sugestão é sempre ofereça alguma coisa. As escolas, né, públicas que a gente tem, as escolas do município, as mesmas do estado, elas têm as reuniões de pais, elas têm os conselhos de classe, e tudo isso, às vezes, elas buscam alguém de fora para poder apresentar é, apresentar alguma coisa ali para ajudar dentro do processo, para não ficar só o pessoal da gestão falando e tal. Eu já fui convidada, né, para escolas particulares também, para falar para o grupo de professores, para o grupo de pais, numa reunião, era um grupo de creche, e os pais, a escola sentiu que os pais eram muito protetores, estavam desafiando um pouco os filhos, ainda estavam assim, tratando eles muito como bebês, eles já estavam, né, mais crianças, elas queriam alguém para conversar. Me fizeram um convite, que eu ofereci para elas há um tempo atrás, um outro tipo de palestra, nem tinha sido esse, mas elas me fizeram um convite, era um assunto que eu gosto, que eu conseguia. Então a gente vai fazendo esse movimento. E aí, naturalmente, né, a creche me indica alguém? Possivelmente não, né, gente? É creche, a gente não atende criança de creche. Mas a coordenadora tem filhos, a coordenadora conhece outras pessoas, a irmã, a prima, os próprios pais que você vai falar, às vezes tem filhos mais velhos, tem outra. Então, a gente vai fazendo esse movimento de ficar conhecido. Mas, assim, eu acho que ir até a escola ou fazer a ponte com quem você já conheça da escola, porque é diferente, né? Chega ali por alguém que você já conversou, às vezes alguma coordenadora ou professora de alguma escola que você já atendeu um cliente, por aí vai. Mas sempre oferecendo, né? Sempre com uma carta na manga, tá, André? Eu acho que pode te ajudar. E eu estava pensando aqui, enquanto converso com vocês, a gente podia fazer um aulão desse para planejar as palestras. O que vocês acham? A gente podia pensar quais são os Bacana. ganhos. Oi, Andréia, não te ouvi. Não, acho bacana, acho bem A gente legal. pode fazer ali quais são os pontos que a gente vai para poder caminhar, para organizar, o que a gente pode montar. Se vocês expressarem, a gente pode fazer por esse caminho aí, que é isso, é muito rico para a gente fazer esse oferecimento de palestras, tá, gente? Não gasta nada, porque a gente leva uma apresentação de PowerPoint e a gente, né? O nosso golpinho, e muito pelo contrário, né? A gente se exercita, a gente fala, a gente se posiciona, e naturalmente a gente está tocando o outro, né? E acho que é um gancho da psicopedagogia sensibilizar outras pessoas, né? Então, acho que é muito legal. Não sei se teve outra pergunta aqui. Eu consegui um cliente de escola pública, fiquei super feliz, mas o acesso é complicado mesmo. É uma característica, né, Vera? As escolas, nem todas elas são tão receptivas, são tão abertas, mas o nosso papel não é ficar engessado diante da postura da escola, meninos. O nosso papel é nos oferecer. Eu lembro que eu estava falando aqui com outro grupo, né, de psicopedagogas no outro encontro, e uma delas, mas eu me sinto muito envergonhada, mas eu me sinto muito. Eu acho que o que é que ela colocou assim? Eu acho que vão pensar que eu estou precisando, que eu estou pedindo, como se fosse uma coisa assim, meio pedinte, sabe? Meio, né? E aí, uma coisa que eu acho que vale, primeiro, é a gente se desprover dessa postura um pouco mais orgulhosa e colocar uma postura mais humilde. Por quê, gente? A gente está começando a empreender na psicopedagogia. A gente não está com a agenda, né? Vamos pensar que vocês não estão com a agenda cheia de clientes. Então, o que a gente vai fazer é um oferecimento do nosso trabalho. Nenhuma de nós tem controle sobre o que o outro vai pensar. Não tem. Então, a gente não precisa ficar no movimento da vergonha, porque ninguém aqui está oferecendo nada ilícito, ninguém está roubando, machucando ou maltratando alguém. A gente está vendendo o nosso conhecimento, a nossa ferramenta de trabalho, que somos nós, que nós dominamos. Então, é vestir o nosso melhor sorriso. Primeiro a gente faz as nossas orações, né? A gente se conecta com a espiritualidade. Depois a gente veste o nosso melhor sorriso e a gente oferece o que a gente tem, ok? É claro que, né, de uma forma muito acolhedora, de uma forma sorridente. Agora, o que vem do outro é do outro, gente. A gente não tem controle sobre isso. Mas a gente precisa fazer esse movimento que para a gente é importante. Para a gente vai fazer a diferença. Tanto no trabalho interno, das nossas questões, dos nossos exercícios, como de ficar conhecido.
Aos poucos, a gente vai sendo reconhecido como uma autoridade no assunto. Quem sabe e domina falar sobre aprendizagem. E nada melhor do que isso para poder vir aí os caminhos para a gente abrir né, a nossa agenda, ampliar os nossos atendimentos. Sou envergonhada para apresentar palestras, estou trabalhando. É isso, Vera, é um trabalho interno mesmo. E entendo, né, meninas, que talvez nem tudo isso vai ser para todas, tá? Não vai ser para todos. Ah, eu posso. Se realmente for um limite muito rígido, para você for uma grande dificuldade, talvez ok. E aí a minha sugestão, para quem tem essas barreiras um pouco maiores, é façam parcerias. Procure alguém para ir junto. Procure uma outra colega ou uma outra psicopedagoga, às vezes uma outra área, mas que vocês possam ter ali um diálogo em comum, uma fala de uma coisa, a outra complementa com outra. Vai em dupla, porque aí às vezes, né, uma impulsiona a outra e consegue ali se ajudar um pouco mais, mas não deixem de se movimentar. Comecem em ambientes seguros, às vezes na empresa, né? Na empresa de algum conhecido com um grupinho pequeno, às vezes no grupo religioso, vai falar ali no domingo, né, para um grupinho menor, para os pais da igreja, vai falar ali, né, para um grupinho mais reduzido, vai buscar ambientes mais seguros, vai fazendo isso este movimento menor para ir se fortalecendo ao passo que você vai ampliando esse grupo e aos poucos você vai aumentando e conseguindo falar para mais pessoas, tá? Acho que a Márcia perguntou ali. Sim, Márcia, tá ficando gravada. A gente tá aqui, tá? Tá gravando aqui, depois a gente vai. Eu consigo aí subir a aula para vocês, tá bom? Meninas, não sei se vocês têm mais algum assunto, se vocês gostariam de perguntar mais alguma coisa. Fiquem à vontade, tirei a dúvida da André, tirei a dúvida da Tereza, falamos aí do posicionamento da Márcia, não sei se é Michele, Tereza, vocês têm mais alguma coisa? Márcia, alguma dúvida? Não? Fiquem à vontade aí para falar. Deixa eu contar duas novidades aqui para vocês, tá? Uma novidade é que eu estou organizando uma oficina de jogos e brincadeiras no contexto psicopedagógico presencial, tá, gente? Para quem mora, claro, no Rio de Janeiro, tem acesso. Eu moro aqui no próximo ao Largo, o meu consultório, né? Fica ali no Largo do Machado, pertinho do metrô. São pouquíssimas vagas, porque eu vou fazer no meu consultório, uma vez que as meninas gostam muito de conhecer um espaço de atendimento. A Andréia já está cansada de conhecer lá, né, Andréia? Mas as outras meninas gostam muito de conhecer o espaço de atendimento, ver como é que funciona, sala, recepção, como é que é ali o esquema. Então, eu vou fazer lá no meu espaço. Então, são pouquinhas vagas, porque não é um lugar muito grande, e vai ser um encontro de muita mão na massa. Nós vamos para experimentar as possibilidades do uso desses recursos, os jogos, as brincadeiras, tanto no processo de avaliação, quanto no processo de intervenção. Como é que a gente vai usar o jogo ali, né, como ferramenta, né, como suporte? A gente sabe da importância do lúdico, né, para poder fazer a clínica psicopedagógica, ela é pautada no lúdico, a gente está sempre dando uma conotação mais leve, né, o brincar tem uma importância grande, e essa oficina vem aí justamente para você exercitar esse processo. Ou seja, vai começar 2023, né, ali com vários recursos novos, com várias experimentações para começar, tá bom? Deixa eu ver aqui um pouquinho o que estão perguntando. Márcia quer participar do curso. Depois me manda me manda uma mensagem lá no WhatsApp, Márcia. Acho que a gente está no grupo e eu te posso. Quem tiver interesse, me avisa que eu mando os detalhes da oficina. A oficina já vai ser no dia 13, é uma terça-feira de tarde. Por mais que eu saiba que não é o melhor durante a semana, mas assim, é quando encaixa na agenda, é quando o consultório está vazio, fim de semana está tudo embolado aí para o fim do ano, que são um monte de atividades, então vai ser na terça-feira de tarde mesmo, a gente vai se encontrar ali por umas 3 horinhas para experienciar aí as possibilidades do lúdico, tá? Nas férias, você acha viável fazer oficina com as crianças no consultório? A gente não faz oficina, nós somos terapeutas, terapeutas da aprendizagem. A nossa atuação no consultório é sempre como terapeuta. Se em outro ambiente você quiser fazer, se em outro ambiente você quiser fazer
oficina, se você quiser fazer uma parceria e atuar em outro lugar, fazer alguma coisa, mas no consultório, a nossa atuação é sempre terapêutica, sempre ali no cunho do atendimento. Tá bom? A Ana está dizendo que terça-feira é o dia que ela atende, remaneja os clientes nessa terça, é uma vez só, Ana. A gente faz ali uma jogada, remaneja os clientes, joga para outro dia, dá um jeitinho, porque essa oficina só acontece, né? Sabe-se lá quando vai ter de novo, né? Fiquem à vontade aí para vir. Já tem aí mais da metade das vagas já estão ocupadas, né? Porque não são muitas. Já tem acho que umas 4 pessoas aí garantidas. Eu acho que eu devo ir no máximo até 6 ou 7 pessoas. Então venham logo para a gente poder garantir esse encontro ainda em 2022, tá? Eu vejo que muitos psicólogos promovendo no consultório. Muito obrigada, Tereza. Vamos lá. Isso é muito interessante. Existe muita coisa na psicopedagogia por aí, gente. Existe. Existe muita coisa curiosa por aí na psicopedagogia. Nossa, e aí por isso que a gente tem que ter uma ação muito reflexiva sobre a nossa prática. A psicopedagoga, ela é uma terapeuta da aprendizagem. Oficina, nas férias, tem um outro cunho. Então, ocupar a criança, desejar fazer alguma outra coisa nas férias, tem uma outra abordagem que não é a nossa atuação terapêutica. Você até pode fazer isso em outros espaços, até isso com outras parcerias, mas tomem cuidado para não confundir com a sua atuação, tá? Porque isso vai deixar fragilizado, né, o seu papel ali, o seu intuito de atuar. Tá? Então vamos deixar isso claro. Porque se você se posiciona como um terapeuta da aprendizagem, naturalmente, né? Se você está fazendo esse movimento no seu. É igual o psicopedagogo que atua né, como psicopedagogo e dá reforço escolar no mesmo consultório. Isso embola os papéis. Ou você está fazendo, né, psicopedagogia, ou você está fazendo reforço escolar. Então é importante você buscar essa diferenciação. Excelente, Vera, vai oferecer nas escolas. Tá bom, beleza, tá saindo do consultório. Ali você exerce um papel. Em outros ambientes você pode fazer, claro, muitas outras coisas. Eu não estou aqui com vocês agora, né? Eu não estou aqui fazendo outro tipo de movimento. Maravilha, tá? Maravilha. Márcia, tem alguma dúvida, Márcia? Estou vendo que seu microfone está ligado. Não sei se você gostaria de fazer uma pergunta, não? Tereza, tá bom? Não? Acho que a Márcia ligou sem querer. Meninas, um outro ponto. Já vão se preparando aí para ligar a câmera para a gente tirar a foto, hein? Um outro ponto que eu quero contar para vocês é que quem tiver interesse em fazer a mentoria para psicopedagogas, que é a mentoria de mãos dadas, e aprofundar nisso tudo que eu venho conversando com vocês nos aulões ali, aprofundando um monte de detalhes e muito mais coisa, né? Porque são 8 encontros extremamente profundos, num grupinho reduzido. Quem tiver esse interesse, né, no meu acompanhamento pessoal, aquele olhar mesmo para você enquanto profissional, a turma vai começar em fevereiro de 2023. Então, a gente vai ter esse processo no início de 2023. Porém, quem fechar comigo ainda em 2022, ali até meados de dezembro, talvez até o dia 10 eu mantenha aí essa promoção, paga o preço de 2022, tá? Então, paga o preço que foi cobrado esse ano, mas já está garantido o processo para o ano que vem. Ah, o preço vai mudar? Claro que vai mudar. Eu estou estudando, estou me desenvolvendo, estou aprendendo ferramentas novas, então certamente a mentoria do ano que vem vai ter outras implementações, vai ter outras coisas interessantes, e é claro, né, que naturalmente o valor vai ser ali, né, também, né, reajustado de acordo com a qualidade do que eu estou oferecendo. A Ana está perguntando sobre a mentoria, se ela é presencial. Não. A mentoria em pequeno grupo, ela é online, mas a gente sempre marca um encontro presencial de acordo com a possibilidade do pessoal, é claro. Mas já a mentoria são 8 encontros online, tá bom? Isso, meninas. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram, me busquem pelo WhatsApp, me busquem pelo Instagram. A gente vai trocando juntas nesse movimento de acompanhar, trocar, dividir saberes, dividir conhecimento, que é uma coisa que eu acredito muito. Queria pedir para vocês ligarem a câmera aí rapidinho, para a gente poder tirar a foto do encontro, se vocês puderem, é claro. Tereza, querida, vou ler o seu informe, viu? Tá aqui separadinho para eu ler, já te dou um retorno. Ah, tudo bem, amor? Obrigada. Bacana, Vera, Michele, Andréia. Márcia, será que dá para você ligar para a gente tirar a foto, queridona? Se não der, eu vou entender. A gente tenta aí. Vamos lá. Então, vamos lá. Sorriso.
Deixa eu ver se ficou bom, só um segundinho. Às vezes eu me enrolo aqui. Ah, ficamos ótimos. Meninas, valeu o encontro, gostaram de estar aqui? Me contem aí rapidinho, aproveita que está com a câmera aberta, liga o microfone. Por que que valeu estar aqui hoje? O que que vocês estão levando como uma aprendizagem do nosso encontro? Me conta aí. Uma de cada vez, gente, senão não escuto. Ah, eu não perco uma, Alana, tô amando. E olha que Maravilha. eu né, no Instagram e assim, nossa, tem enriquecido muito, ainda mais assim, a gente que está iniciando, né? E para todos, né? Porque sempre aprende, né, de uma forma, o outro troca, né? É importante para todos. Obrigada, tá, por Eu que essa agradeço. oportunidade. Eu que agradeço, Tereza. Bom te ouvir, viu? E para as outras meninas, valeu? Como é que foi? Sim, foi ótimo, esclarecedor. Não repara aqui que eu estou deitada, que eu fraturei o joelho, Por estou favor, de você está deitada. O repouso. máximo que eu vou sentir é inveja. Por favor, fica tranquila. Eu caí, tô aqui de molho, Oh, aproveitando para melhora. estudar, né, um pouquinho. Mas foi muito esclarecedor a parte aí da parceria, né, com a escola, que é uma dúvida que eu tenho, né? Eu tinha, né, na verdade, e para chegar nas escolas, foi quem que falou também? Que entrou, que falou com a gente, André. conversou, Fui Andréia, eu, né? fui eu que cheguei um Aí pouco ajudou atrasada, bastante. gente. Aí ajudou Bacana. bastante. Seja bem-vinda. O que você precisar, a gente vai Obrigada. conversando, viu? Tá Quem mais? bom. Eu cheguei bem na hora boa. Imagino que o que teve antes também foi bom, mas para mim essa parte foi bem importante. E agradeço aí o convite, Alana. Vocês desculpem, eu tenho uma outra reunião que é fixa, Vai lá. de 3 às 4h30 da quarta-feira, então eu não conseguia chegar antes, mas foi ótimo poder estar aqui com vocês. Maravilha, André. Atrasado é quem não vem, André. Quem chegou, chegou, entendeu? Pois alguém, meninas, não sei, quem alguém gostaria de falar? Acho que a Vera tá falando, só que tá desligado, Vera. Liga aí o microfone. Agora vai. Obrigada, gente. Desculpa, eu não tinha percebido. É muito importante essa troca, né? Esse aprendizado e a gente encontrar força nas parceiras, né? Porque às vezes a gente está desanimado, querendo desistir. Aí quando ouve essas falas assim, a gente dá up. Muito bom. Obrigada, Lana. Obrigada Maravilha. também. Maravilha. Meninas, botem a mão na massa, vão escrever aí as possibilidades das palestras que vocês gostariam de dar, já comecem a fazer movimento, que esses movimentos são internos e naturalmente externos a gente vai movendo, né? A gente vai aí exercitando essas possibilidades. Então não deixem de fazer. Vamos lá, começa a rabiscar no papel quais são as ideias, o que já faz a mensagem do WhatsApp para poder mandar para os conhecidos. Vamos começar. Depois me conta aí o resultado, tá bom? Um beijo. Foi ótimo estar com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.